Capítulo 11. Illustric Veeter. Uma musiquinha baixa preenche o quarto de hotel. São os Beastie Boys cantando Bryce Monkey. É meu smartphone na mesinha de cabeceira anunciando a nova mensagem de texto. De volta à cama. Meu pai explica. Pedimos a um grupo de médicos que examinassem os vídeos de segurança. Sua mão peluda entra no meu campo de visão, tocando o topo da mesinha em busca do telefone que toca. As palavras Ctrl mais Alt mais desaparecem. Nem mesmo emoticons podem transmitir o horror que sinto ao ouvir isso. Como o tema de alguma saga condescendente de rito de passagem nos sertões empoeirados da Nova Guiné, minhas travessuras não vestidas da infância foram observadas. Meu outrora fiel, outrora devoto pai está descaradamente traindo minha mãe. E, ainda por cima, ele me considera cheia de defeitos e impossível de se gostar. Sim, Illustric Veeter, posso ser emocionalmente limitada e despida de laços sociais supérfluos e superficiais. Mas não deixo de me orgulhar do fato de que deixei de autoestimular minha peteca virginal para o estímulo antropológico voyeurístico de algum consultor psicológico infantil. É monstruosa a ideia de que estranhos me observaram. Até meus pais. Especialmente meus pais. Babette pergunta. Antonio? Meu pai geme algo em resposta. Com um sorriso afetado, ela pergunta. Por que estamos aqui? A mão peluda e bronzeada de sol do meu pai pega seu smartphone e sua voz diz. Estamos acompanhando o caçador de fantasmas de Camille no quarto 6314. Envolvendo seu dedo, sua aliança dourada parece uma minúscula coleira de cachorro. Você se lembra do cara que Leonard nos disse para contratar? Da revista People? Ou ele diz. Aquele que toma toneladas daquele tranquilizante de animais? O ritmo de sua história fica mais lento, pontuado pelo leve bip das teclas que pressiona no smartphone. Meu pai ainda está falando, mas está distraído, verificando suas mensagens. Ele continua a descrever os efeitos extracorpóreos de viajar em algum anestésico, ketamina, o que o herói da contracultura Timothy Leary descreve como experimentos de morte voluntária. Ele explica como esse caçador de fantasmas freelancer aciona ao bel prazer suas experiências de quase morte ingerindo overdoses intencionais. Meu pai, Illustric Veeter, pode falar sobre qualquer assunto com propriedade. Ele descreve o que os cientistas chamam de fenômeno de emergência, em que os usuários abusivos de ketamina juram que suas almas deixam os corpos e se encontram no além. Babette diz, está fugindo do meu assunto. Leonard nos disse para contratar esse ser bizarro e acampar aqui no Rinelander. Mas por que eu estou aqui? Babette é categórica. Eu te peguei ao Halloween. No dia seguinte do Halloween, Babette interrompe. Eu te peguei pela mesma razão que cuspi no elevador a caminho daqui nesta tarde. Meu pai diz. Ele fala mais lento, como se desse ordens a uma empregada somaliana surda como uma pedra. Quero minhas asas também, ele diz. Babs, querida, só estou chafurdando com você porque a doutrina do rudismo me obriga. A cama rende com o peso dele se movendo. Os sons de guincho do colchão recomeçam, arpejos agudos, e se parecem menos com fazer amor e mais com gritos fictícios num filme em que alguém está sendo esfaqueado até a morte num chuveiro de hotel de beira de estrada. Sem fôlego, meu pai diz, mesmo que minha filha não fosse perfeita, eu a amo. Que ele diz, eu mentiria, trapacearia e mataria para trazer minha garotinha de volta. A mensagem no smartphone é de Camille Spencer. A música Bryce Monkey é inconfundível. É o toque assinatura da minha mãe. E a mensagem? Consiste em 2 palavras. Ela despertou. Capítulo 12. Illustric Veeter, para minha mãe, o mecanismo de como lidar com as coisas sempre foi adquirir maisons distribuídas pelo mundo. Em Estocolmo, Sydney e Xangai, um plano reserva para cada plano reserva. Dessa forma, ela sempre teria um refúgio. Sua estratégia à prova de falhas era esta: lugares redundantes para se retirar. Se as leis de impostos mudavam numa nação, ou uma publicidade não favorável a expunha ao ridículo, minha mãe fugia para um santuário em Malta, em Mônaco, nas Ilhas Maurício. Para meu pai, namoradas tinham a mesma função. Da mesma forma que minha mãe nunca se comprometia totalmente a viver em um domicílio, meu pai nunca favorecia uma sorta verruguenta gandaia da Silva. A sutil e amplamente não reconhecida atração por lares e amantes extras baseava-se em não fazer verdadeiro uso deles. Aquele desejo não satisfeito, a ideia de um maravilhoso lar vago ou uma concubina ávida sustenta a atração do objeto. Veja as fotos de 2 páginas no meio da Playboy ou as preguiçosas moças dos harém pintados por Delacroix ou os quartos vazios retratados nas páginas da Architectural Digest. Todos são embarcações vazias esperando para serem preenchidas. Então, com o choque da exposição do rala e rola extraconjugal de meu pai, eu me retiro. Eu sangro ao voltar pela fiação de cobre do Hotel Rinelander. Confrontada, rapidamente refaço a rota para o saguão da cobertura e emerjo como uma bolha do meu fantasma pela tomada em que entrei. O processo envolve expandir, inflando meu balão de ectoplasma para mais ou menos meu velho tamanho gorducho de 13 anos de idade. Meus traços faciais se solidificam, em seguida meus óculos de aro grosso, seguidos pelo meu suéter de cardigan da escola e minha bermuda saia de tweed. O último que toma forma é minha sandália beige veejum. Com isso, o resto do meu fantasma escorre da tomada intacto, mas contra o mais alt mais desiludido. E ao que parece, não estou sozinha.
Há um homem de pé entre a mobília, as cadeiras e mesas curvadas sob seus panos brancos. Ele está embaixo do lustre e sua mortalha de algodão. Meu eu fantasma, com meus olhos fantasma, está fixo nos olhos desse estranho. Talvez este aí seja o caça-fantasmas de que a vovó tentou me alertar. Ilustre Tveeter, você pode me rotular como uma elitista snob, mas ainda me impressiona ver norte-americanos nos Estados Unidos. Durante a maior parte da minha infância, eu zanzei de Andorra para Antígua e Aruba, todos esses gloriosos paraísos fiscais, em constante migração de sonegadores de imposto de renda enquanto buscam abrigo para seus salários colossais em Belize, Bahrein e Barbados. Minha impressão geral era de que os Estados Unidos haviam mandado todos os seus cidadãos para fora e de que eles haviam se tornado amplamente comandados e habitados por alienígenas ilegais. Sim, você pode ocasionalmente ver alguém usando um uniforme de empregada ou dirigindo uma limusine, mas o homem que eu encontro no saguão de nossa cobertura claramente não é empregado de ninguém. Para começar, ele está brilhando, radiando uma luz límpida e azul. Não é como se ele contivesse uma lâmpada. É mais como se ele fosse algo facetado, uma joia, refletindo a luz ambiente. Seu rosto é turvo e indistinto, eu percebo, porque estou vendo tanto a frente quanto a parte de trás de sua cabeça, seus olhos e seu cabelo simultaneamente. É como segurar a página de um livro contra a luz do sol, tão forte que a impressão dos dois lados é legível. É deslumbrante, da forma que cada ângulo de um diamante é visível de um só ponto de vista. Através dele, posso ver os prédios do outro lado da janela, a paisagem cinza sobre o Central Park. Seu cabelo desce pelas costas em uma trança tão longa e grossa quanto uma baguete apodrecida. Cada mecha parece tão clara e iridescente quanto um macarrão de arroz. Seu pescoço é um celofane estendido, tendões e veias plissados na pele. Seu paletó, calça e até seu tênis sujo de corrida são tão translúcidos quanto cuspe. Parado lá, com os braços caídos na lateral do corpo, ele treme como uma coluna de fumaça. Quando ele abre seus lábios, parece uma leve forma ondulante de uma água viva nadando em algum documentário submarino nojento. Sua voz soa abafada, como se eu estivesse ouvindo um homem cochichar segredos de outro quarto. Para a canadense Aisemile, sim, antes de eu morrer era assim que eu imaginava que um fantasma iria aparecer. Exausto e abatido, ele diz, você é aquela menina morta. Ele me vê. E você é? Eu pergunto, engasgada com minha própria pergunta. Seu corpo oscila um pouco de um lado para o outro. Quando começa a tombar em uma direção, ele se endireita com um puxão como se acordasse de supetão. Tenta compensar e começa a cair para o lado oposto. Não propriamente parando ereto, sua postura frágil é uma prolongada série de quedas mal amparadas. Ilustre Tveeter, posso não conhecer os tão perseguidos prazeres femininos da menstruação, mas posso reconhecer um viciado quando vejo um. A vida com Camille e Antônio Spencer significava esbarrar por aí numa grande variedade de dependentes químicos. Embasbacata e o Angulo. Com minha garganta seca, pergunto, você é Deus? Garotinha morta. Ele parece sussurrar. Está se dissipando, e não de forma metafórica. Está evaporando. Suas mãos dissolvendo como leite misturado à água. Com as palavras mais distantes do que um eco, suaves como um pensamento, ele diz, procure por mim no quarto número 6314. Rencontre-me. Apenas um resquício de sua voz permanece quando ele diz, venha me contar um segredo que só sua mãe saberia. Capítulo 13. Ilustre Tveeter, aqui e agora no Hotel Rinelander, eu traço as linhas elétricas da cobertura dos meus pais para o quarto 6314. Isso em resposta ao misterioso conselho da minha visão fantasmagórica. O homem translúcido com seu cabelo não limpo torturado numa trança hippie não menos perturbadora do que a cauda imunda de algum comedor de feno do interior com incontinência. Agradeço a canadense Aisemile por perguntar, mas sim, um fantasma pode ser assombrado por fantasmas. Minha vovó, por acaso, permanece no meu quarto da cobertura, fumando, vagabundeando, lembrando-me com sua própria presença de nosso verão compartilhado no tedioso Empire State, e a sequência de horrores que ocorreram lá. Deslizando pelos circuitos elétricos, passando por conexões sem solda e com um número não pequeno de caminhos errados, eu emerjo nos buracos de uma tomada no quarto 6314. A situação, um quarto nos fundos do prédio, dando para Barneys e o lago no Central Park Sul, duas cadeiras acolchoadas perto da janela, um criado mudo, uma cama. Cada superfície sem dúvida viva com seus percevejos recheados de sangue. Entre as duas cadeiras, há uma mesinha com tampo de vidro, e espalhado pelo vidro há vestígios brancos de pó. Uma maquete dos Andes. Os Apeninos. As acidentadas Ilhas Galápagos, só que feitas com picos de pó branco cristalino. Uma única lâmina de gilete repousa sobre os montes. Esparramado embaixo da mesa de tampa de vidro está meu enigmático visitante, de peito para baixo, sua cabeça virada para um lado. Ele está deitado no carpete, aparentemente morto. Um tubo enroladinho de papel se projeta do seu nariz. Esse tubo também está coberto com o resíduo branco da mesa. Ilustre Tveeter, a vida com meus pais echapados, esnoiados, extravados me deixou acostumada a essa situação. Assim que posiciono meu eu fantasma no canto da cama, o cidadão esparramado geme. Seus cílios oscilam.
Você confundiria seu torso e membros com uma pilha de roupas sujas não recentes, manchadas de suor, salvo pela leve subida e descida de sua respiração. Suas mãos trêmulas empurram o carpete da sala, e com sua calça jeans remendada de espantalho, camisa xadrez de flanela e jaqueta de camurça com franjas, ele agarra uma cadeira e se arrasta para ficar em pé. Não mais magicamente transparente, essa pessoa não atraente de carne desgastada olha ao redor do quarto de hotel perguntando: garotinha morta? Esse deve ser meu detetive particular paranormal enviado por minha mãe. Você logo se sentiria pressionado a supor sua idade. A pele do seu rosto é áspera e vermelha como se fosse uma deliciosa bomba de creme com caramelo coberta com ricota de framboesa supurando em fervura. O que eu inicialmente tomei como um enorme lábio superior é simplesmente um bigodão cor de lábio. Rugas marcam cada traço do seu pescoço exposto, seus braços e mãos, como se ele tivesse sido dobrado e redobrado como um strudel e nunca mais pudesse ser alisado. Seus olhos tingidos de sangue vão de um lado para o outro no quarto, e ele diz: garotinha morta, você está aqui? Você veio como eu pedi? Como tantos dependentes químicos, o cara parece mais velho do que qualquer cadáver. Ao que parece, ele não pode me ver. Sim, eu poderia acender as luzes ou a televisão para confirmar minha presença. Em vez disso, eu espero. O papel enrolado ainda se projeta de seu nariz, e ele o tira. Mande-me um sinal, ele diz. Sua mão desenrola o papel, alisando o estendido. É uma fotografia da minha mãe me abraçando, nós duas sorrindo para a câmera. É a capa de uma velha revista Parede. Ilustre Twitter, por favor, entenda que no momento em que essa foto foi tirada eu não tinha ideia que eles iriam sobrepor a manchete. Estrela do cinema e sua afligida filha enfrentam a tragédia da obesidade infantil. Sim, lá estou eu sorrindo como um sapão feliz, meus braços carnudos segurando um gatinho dourado. O vagabundo doido de rabo de cavalo dá um giro, mostrando o recorte para o minibar, a cama, a comoda, a mesa coberta de pó branco. Viu? Ele disse. É você. O canto inferior da foto está escurecido com a umidade do nariz dele. Gorda como eu sou, os braços da minha mãe percorrem toda a minha extensão. Eu sinto a lembrança de seu perfume. Intrigada, eu cedo, puxando lentamente as cortinas da janela fechadas para a vista. Voltando-se para olhar as cortinas se movendo, a cabeça do vagabundo gira tão rápido que seu rabo de cavalo medonho balança num arco amplo. Sucesso! Ele grita, e bate um punho chapado no ar. Encontrei você. Conforme ele cambaleia num círculo, seus olhos varrem o quarto. Seus dedos tateiam como se ele pudesse agarrar minha forma invisível. Sua velha vai ficar tão animada. Ele não está olhando para mim. Ele não está olhando para nada enquanto seus olhos examinam cada canto. Está falando para todo lugar, dizendo: isso prova que eu sou o melhor. Sua atenção volta à mesa, as linhas brancas de pó no tampo de vidro. Esse é meu segredo. Ele diz. Ketamina. Sabe, Special K. Ele enrola a foto da minha mãe comigo e a enfia de volta numa narina e simula se abaixar para uma longa fungada. Eu me autodenomino um caçador de recompensas médium. Ele diz. Garotinha, sua velha está me pagando uma grana preta para encontrá-la. Sim, canadense Aicemile, você entendeu corretamente. Esse mané detonado se referiu a si mesmo como um caçador de recompensas médium. Já posso suspeitar do pior. Os cílios do homem piscam, abrem, piscam, mas ficam fechados um bom tempo, como se ele tivesse sempre caindo no sono. Acordando de supetão, seus olhos se abrem bem, e ele diz: o que eu estava dizendo? Ele oferece um cumprimento de mão ao ar e diz: meu nome é Crescencite. Não ria. Seus dedos esticados estão paralisados, tremendo. Antes meu nome real era pior. Era Gregory Zerweck. Isso, esse aí é o tipo de emissário que minha mãe integral, pé no chão, contrataria. Aqui está o mercúrio alado que deveria facilitar a conversa de nossa eterna ligação mãe-filha. Ele sorri, mostrando um pesadelo desconjuntado de dentes ossudos. Seus lábios esticados tremem com o esforço. Quando seu sorriso desaparece e seus olhos amarelados trêmulos param devagar pelo quarto, ele lentamente se abaixa para uma das cadeiras e apoia os cotovelos nos joelhos. Com o tubo de papel ainda enfiado no nariz, ele diz: garotinha morta? Preciso chegar a você, no seu nível. Ele respira fundo e solta para cair no seu peito de boneco de pano. Enquanto se inclina sobre a mesa de tampo de vidro, ele alinha o tubo com uma carreira gorda de pó e começa a tamanduar o veneno branco. Capítulo 14. Ilustres drogados, se seus pais fracassaram na tarefa de apresentá-los à ampla variedade de substâncias controladas, por favor me deixe esclarecer. Meus próprios mãe e pai progressivos não deixaram nada à minha imaginação infantil. Nada de lamber pelas de saposacadas ao sol. Nada de cheirar cascas de banana assadas num suave pó amarelo. Assim como outros pais se esforçavam para apresentar a sua melindrosa cria um cassoulet de uvas passas ou goulash com rutabaga, os meus estavam constantemente me advertindo. Maddie, querida, se não tomar seu copo de roipnol, você não vai ter tiramisu de sobremesa. Ou, você pode sair da mesa depois de terminar cada mordida desse PCP. Qualquer criança do resto do mundo pode dar escondido seu espinafre ou brócolis ao bicho de estimação da família. Eu estava sempre dando meu tablete de codeína para o nosso.
Em vez de ser mandado para um hotel de cães, o nosso pobre cãozinho era constantemente mandado para a clínica de desintoxicação. Até meu peixinho dourado, Albert Finney, teve de ser desintoxicado porque eu sempre jogava comprimidos de percoda em seu aquário. Overdue Sr. Finney. Ketamina, Illustrit Veter, é um nome comum para cloridrato de cetamina. É um anestésico que se junta a receptores opioides nas células do cérebro, e é administrado frequentemente para preparar pacientes e animais para cirurgia. Conforta as vítimas presas em terríveis acidentes de carro. É forte assim. Para adquirir, você pode tanto comprar a ketamina por enormes quantias de dinheiro através de uma rede encoberta de laboratórios do terceiro mundo comandada por sindicatos do crime no México e na Indonésia, como pode apenas bater uma punheta para Rafael, nosso jardineiro em Montecito. A ketamina é vendida como um líquido claro, mas você pode espalhar num papel manteiga e assar para formar um pó granuloso. Ah, e as lembranças. Com que frequência entrei na cozinha de nossa casa em Amsterdã, em Antenas, na Antuérpia para encontrar minha mãe usando perolas e um avental de flores, deslizando do forno uma bandeja aromática de Special K que acabou de sair do forno? Para mim, o fedor de urina de gato e ácido de bateria dos laboratórios de metadona evocam a mesma inundação de associações reconfortantes que meus pais podem encontrar em cookies de baunilha com gotas de chocolate ainda quentes. Depois de esmagar os grãos num pó branco fino, simplesmente aspire como faz com cocaína para ter uma viagem eufórica que dura por volta de 1 hora. Bon appétit! Não que eu já tenha feito. Novamente, pobre da nossa cadelinha, Dorothy Barker, nunca conheceu uma semana inteira de sobriedade. No quarto 6314, como que para demonstrar tudo já dito, o Sr. Crescent se debruça sobre suas provisões de cá em pó. Uma de suas mãos segura sua trança de um lado da cabeça para que não caia sobre a substância. Sua outra mão aperta uma narina fechada enquanto passa pela carreira de pó. Como um fazendeiro arando um campo de terra, ele completa uma carreira e começa a próxima. Quando seu nariz deixou a mesa de vidro limpa, ainda dobrado ao meio, o Sr. Crescent congela por um momento. Sem levantar a cabeça, sem ficar ereto, ele diz: "Não tenha medo, garotinha morta." Sua voz está abafada perto do tampo da mesa, e ele diz: "Sou um profissional. Isso é o que eu faço da vida." Seus braços ficam frouxos. Sua trança cai solta. É irônico, ele diz, "Mas eu tenho de morrer para ganhar a vida." Com isso, o senhor caçador de recompensas mede um tombo à frente, caindo de cara no vidro. Capítulo 15. Illustrit Veter. No quarto 6314 há um espantalho morto esparramado numa explosão da mesinha de centro. Por mais estranho que pareça, esta não é a primeira vez que fico sozinha num quarto com um homem aos meus pés, cercada por vidro quebrado. Seja paciente, e um padrão logo aparece. Como descrever o que acontece em seguida? Até hoje, eu já sofri como interna do inferno. Já enfrentei demônios e tiranos e fiquei no topo de enormes penhascos olhando para majestosos oceanos de fluidos corporais. Eu fui levada, viva, ao alto de Brisbane a Barling e Boston num jato Gulfstream, enquanto servos rebaixados serviam minha boca gananciosa com uvinhas descascadas. Já assisti, ainda que sem me impressionar, a minha mãe cavalgando as costas de um dragão gerado por computador até um castelo feito de rubis simulados, enquanto bebia Coca-Cola Diet, numa câmera lenta dramática. Ainda assim, nada disso me preparou para o que vem a seguir. Eu caminho ao redor do Sr. Crescent caído e me abaixo para olhar melhor. O chão está coberto de cristalzinhos de vidro de segurança partido. O papel en relato a pagina de revista parade. Escorga do nars deli e lentamente a abriu. Desabrachando entre as papitas cintilantes. Minha mãe, a versão perfeita de cabelos e dentes e potencial humano para qualquer um no mundo inteiro. Eu, o veneno de sua existência. A naturalista em mim, a sobrenaturalista. Assim me chama o Charles Darwin do além. Observa cuidadosamente o que ocorre. O monte de roupa suja cheio de lixo começa a brilhar. Algo tão leve quanto uma lembrança reluz na superfície do corpo. Um brilho tão insubstancial quanto um pensamento começa a se erguer do corpo caído. Por favor note, Illustrit Veter, que as memórias e pensamentos são a matéria dos fantasmas. Porque almas não são nada além de pura consciência. Isso se espiraliza para moldar a forma translúcida que vi inicialmente no saguão da cobertura de Rinelander. O corpo gasto, enrugado, permanece no chão, mas acima dele há um duplo cintilante. Ele olha para mim e sorri, extasiado. Garotinha morta. Sentada na cama, eu digo, meu nome é Madison Spencer. Eu aceno em direção à foto de mim com minha mãe, desenrolada no chão. A figura, eu arrisco, é o espírito do Sr. Crescent. Evidências anedóticas sugerem que usuários de ketamina podem sair de seus corpos físicos. A consciência do intoxicado se desapega. A alma deixa o corpo sedado e fica livre para viajar, de acordo com testemunhos não exatos de vários usuários abusivos de Special K que apagaram. O espírito olha de mim para a foto e de volta para mim. Ele cai nos seus joelhos fantasma e toca sua testa no carpete aos meus pés, sua trança de cabelo encostando nos meus beisvejuns. Com a voz abafada pelo carpete, ele diz, garotinha morta, é você. Por pura maldade eu coloco um pé à frente e piso na trança asquerosa dele. Um ruído medonho toma o ar.
Uma segunda explosão de trompete se segue. O lacaio prostrado está peidando. Oh, grande Madison Spencer Ussasura. Escute minha prece. Ele solta uma rodada fresca, de flatulência. Aceite logo meu tributo e homenagem, tá? Eu preciso fazer isso rápido, porque só tenho uns minutinhos antes de voltar ao meu corpo. Mas preciso te contar sobre minha missão sagrada. Io monstro nogento solta outra bomba. Capítulo 16. Illustre Tweeter, O Fantasma de Rabo de Cavalo do Senior Crescent City Prostra no Chau aos Meios Pays, Claramente Dement. Com seu rosto pressionado contra o carpete, o fantasma murmura suavemente as palavras. Mijo. Basta, basta, porra, puta, teta. Caralho. Um mantra de expletivos. Está sussurrando. Filho da puta. Cusão. Merda. 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 É a síndrome de Tourette sofrida numa atitude de reza. Coincidindo com seu discurso obsceno, ele levanta as mãos abertas, esticando seus dedos em direção a mim, em súplica. Por perto está caído o monte inerte de seu corpo terreno, como uma estrela do mar sobre um mar brilhante de vidro quebrado. Da minha posição, sentada na cama, eu estendo uma perna fantasma gorducha e empurro um dedo do Beis-Veejum contra sua cabeça suplicante. Sem chutá-lo no crânio, não exatamente, eu apenas empurro. E pergunto, qual é o seu problema? Em resposta, o Sr. Crescent em seu rude fantasma solta gases. Uma verdadeira buzina. O canto de um ganso canadense. Em transe, ele está murmurando. Por favor, aceite o reverente som do meu fedorento buraco, querida Madison. Aceite a humilde homenagem da minha ave. Ave, Mad? Illustre Tweeter. Essas palavras criam um bloqueio instantâneo no meu cérebro. De alguma forma, meu nome se tornou sinônimo de fedor? Eu digo, deixe-me confirmar uma coisinha. Você está dizendo que minha mãe contratou você? Aceite minha prece anal, diz ele, sagrado anjo Millicent Spencer. Eu rogo por sua orientação divina. Eu digo, você é nojento. E, para sua informação, meu nome é Madison, seu verme pestilento. Perdoe-me, pequena menina anjo puta da vida. Eu, um anjo. Bem capaz. Eu pergunto, quanto minha mãe está lhe pagando? Eu me levanto e me aproximo, perguntando, o que meus pais disseram para você? Depois de todo o agitprop-gaia que meus pais declamaram na Vanity Fair, meus ex-pagãos, ex-budistas, ex-ateus mãe e pai, não posso imaginar que fé eles adotaram agora. Eu estalo os dedos para atrair a atenção dele. Camille, grande Camille, o fantasma prostrado diz, mãe da pequena Messias que vai guiar toda a humanidade para o paraíso. Ele arrota. Escute minhas preces. Eu levanto um pé fantasma e coloco atrás do pescoço fantasma brilhante. Deixe-me ver se entendi direito. Então você aspirou uma lagarta de cá e caiu num buraco negro. Sua alma deixa seu corpo deixa eu ver, uma hora? Por entre os dentes cerrados, eu aviso. Se você peidar de novo, eu vou arrancar essa trança sarnenta da sua cabeça. 30, talvez 40 minutos. Ele diz, ainda com o rosto para baixo. Uma de suas mãos esticadas vai de um lado para o outro, em gesto de esquiva. Encontrei Marilyn Monroe desse jeito. Encontrei Elvis, diz o espírito, batendo em seu peito, uma nota de orgulho em sua voz. Sou o melhor. Eu digo. Isso é muita ketamina. Porra, ele diz. Pare com isso. Que eu digo. Mas é como eu faço a homenagem. Ele geme. E a mim? Não temos muito tempo, diz ele. Eu peregrinei aqui em nome de sua velha. Meu dever sagrado, creio eu, é entregá-la em segurança para o Pantages. Um teatro? É um grande navio. Quer dizer o cruzador de Pangeia? O que eu disse? Bom, o que quer que seja, você deve me seguir até lá. A figura translúcida presa embaixo do meu pé começa a desaparecer. Depois que seu espírito voltar para seu nojento, eu aponto em direção à pilha de carne e farrapos. Então eu devo seguir você? Sim, ele diz. Acho que sim. Sua atenção com danos cerebrais está vagando. Seu fantasma já está desaparecendo da forma como fez na cobertura. Sua alma está voltando ao seu corpo devastado pelas drogas. Para segurá-lo por mais um minuto, estou praticamente de pé em seu pescoço fantasma. E o grito, me diga. Eu exijo, sua barata suja. Tessa sou eu. É assim que eu sou, imperiosa. Eu exijo saber, o que minha desonesta mãe está aprontando? Hadar. O arroto. O caminho para a redenção é o xingamento. Tenho uma premonição terrível. Glorioso anjo Madison, você morreu e sua carne foi enterrada. Ainda assim você falou com sua mãe do além-túmulo. Ele está desaparecendo, o Sr. Crescent City, voltando à vida. Você ditou o caminho para os justos seguidores alcançarem o paraíso. Peidando em elevadores cheios, mijando em piscinas, ao dizer porra. Illustre Tweeter, meio fantasma de Tomato. Como eles foram visitados por seu espírito sagrado, diz ele, seus pais pregaram seus ensinamentos para milhões em todo o mundo. Para seguir seus passos, zilhões de discípulos estão rezando. Ave, Mad, como eu faço? Ele acrescenta, murmurando. Porra. Merda. E ele diz. A Suprema Mãe Camille é nossa fervorosa messalina. Missionária, eu o corrijo.
Mas é tarde demais. O Sr. Crescent City não está mais sob meus pés. No quarto de hotel, seu corpo de espantalho começa a remexer. Capítulo 17. A Lester Tweeter solta Pito. Arrotar. Cutucar o nariz e tirar meleca. Deixar seu chiclete usado em bancos de praça. Essas são as rezas de uma nova religião enorme. E é tudo culpa minha. Meu objetivo era só me reunir com minha famíliazinha. Ainda que no inferno. Eu disse a meus pais para pararem em fila dupla, falarem a palavra com P e jogarem bitucas de cigarro no chão porque eu sabia que esses atos definitivamente os levariam ao inferno. E porque eles não conseguiram manter as bocas fechadas, agora eles condenaram 1 trilhão de pessoas à miséria eterna. Ilustre Tweeter, quanto ao que eu disse aos meus pais, eu estava só brincando. You so queria diverti-los. Porque as noções impulsivas de um pretenso bom samaritano sempre se traduzem nos ideais da próxima civilização. É possível que Jesus, Buda e Maomé fossem apenas caras mortos normais que simplesmente quiseram dizer iaê e oferecer algum conforto para seus avivados amigos vivos. Esse é o motivo pelo qual os mortos não falam com futuros mortos. Os pré-mortos sempre desconstroem cada mensagem. Eu só estava aloprando. E minha mãe fundou uma teologia inteira baseada numa piada. Or essa. Agora temos o Rudismo, um movimento religioso internacional fundado no humor bagaceiro e comportamento mal educado. O que eu posso fazer? Posso tentar endireitar meus pais. É isso que tenho de fazer. Quando o Sr. Crescent City se arrasta até ficar de pé, eu resolvo segui-lo de volta à minha desconjuntada mãe e endireitar o flatulento mundo terreno. Capítulo 18. Ilustre Tweeter, imagine um mundo em que todo mundo segue sua vida diária com a certeza de que vai para o céu. Todo mundo tem garantia de salvação. Essa é a terra para a qual eu voltei. Do quarto 6314 do Rhinelander, eu sigo meu negligente guia. O Sr. Crescent City não carrega bagagem. Em cada passo bamboleante, farelos de cacos de vidro caem de suas roupas, mas ele não parece ter um corte ou ferida depois de ter quebrado a mesinha de centro. Quando o elevador chega ao saguão e a porta se abre, um hóspede que está aguardando dá abertura para sairmos. Assentindo educadamente, esse estranho diz: "Vá comer merda, cuzão." Em resposta, Crescent faz uma pequena reverência e diz: "Um feliz veado, caralho, crioulo para você também." E cospe uma grande pelota de saliva nos sapatos do estranho. Isso é tudo culpa dos meus pais. Eu deveria saber que eles não conseguiriam ficar de bico calado. Estou disposta a apostar que, no momento em que minha mãe desligou o telefone da chamada de longa distância comigo, ela disse ao seu assessor de imprensa para anunciar uma coletiva. Sem dúvida, ela e meu pai ficaram incansavelmente disseminando o conselho que lhes dei para irem ao céu. O saguão do Rhinelander, outrora um santuário de conduta reservada e discursos educados abafados, se tornou um vestiário fétido de vapores podres e conversa de banheiro. Num contraste gritante, todo mundo está sorrindo. Você nunca viu tanta gente tão feliz. Os hóspedes, os concierges, os porteiros, eles abrem sorrisos de crianças bocas sujas. Enquanto olham um para o outro, seus olhos têm a ingenuidade dos querubins renascentistas olhando em adoração para o menino Jesus. A recepcionista nos recebe com um sorriso tão largo que sugere que ela é paga por dente. Seus olhos brilham com um êxtase genuíno quando ela diz: "Como foi sua arrombada boqueteira estadia, Sr. City?" Crescent corresponde ao extasiado sorriso dizendo: "Ótima pra caralho, vai se fuder, sua puta arregaçada." A recepcionista confirma que o quarto dele será pago por Camille e Antônio Spencer. Ela pega a chave de volta e pergunta prazerosamente: "Parece que seu carro de merda e o negão pau no cu do seu motorista estão aguardando. Posso ajudar com mais alguma putaria da porra, seu veado?" "Não, obrigado", diz Crescent. Ele enfia uma mão no bolso da frente de seu jeans esfarrapado e tira algumas notas. Ele as dobra e assoa o nariz sobre elas, enchendo-as de meleca como se fossem um lenço. Crescent passa essa grana nojenta para a recepcionista no balcão, dizendo a ela: "Por que não enfia isso aí no cu?" O sorriso dela não poderia ser mais animado quando aceita o dinheiro e diz: "Vejo no céu, cabeça de merda." "Cabeça chata." Crescent diz alegremente quando se prepara para sair. Com a voz garganteando como um passarinho, a recepcionista fala atrás dele: "Tenha um ótimo dia, seu merda chupa-cu." Um porteiro sorridente abre a porta da rua, acenando com seu chapéu e nos dizendo: "Enfia gostoso, seu monte de merda fedida." Crescent City passa ao moleque outra nota cheia de meleca. Na calçada, um chofer de uniforme abre a porta de um towncar reluzente e pergunta: "Para o aeroporto, senhor chupador de rola?" O chofer é, como a recepcionista mencionou, de ascendência africana. Eles se cumprimentaram amigavelmente. Colocando-se no banco de trás, Crescent diz: "Sim, o terminal doméstico. Por favor, seu macaco abelhudo." A conversa risonha e borbulhante deles continua nessa vibe miserável da calçada ao aeroporto. Nenhum dos dois se ofende. Nenhum palavrão parece passar dos limites. Até as pessoas por quem passamos na rua, caminhando nas calçadas, sentadas em seus carros, sorriem animadas,
como se imune a insultos. Se elas captam o olhar de Crescem, sorriem e mostram a ele o dedo do meio. As buzinas são ensurdecedoras. Os sorrisos dentuços cegam. To do mundo este gloriosamente destinado aos seus. Masso esse zingermo sufficient. Atrás da direção, o motorista deixa escapar uma nuvem de fedor intestinal, preenchendo instantaneamente o carro com a caatinga podre de suas entranhas. Essa foi boa. Crescem City diz, inalando profundamente. O Anjo Madison de realmente amei-lo. É o cheiro da salvação, irmão, responde o motorista. Absorva. No terminal do aeroporto, passamos por uma banca de revistas. A manchete da capa de Newsweek diz: uma rude revolução religiosa. Os rudistas chegaram. A revista Time anuncia: a estrada por cento e... cifrão para a redenção. No monitor de televisão afixado perto do teto do saguão, um apresentador da CNN diz: rudistas agora alegam que seu Messias ressuscitou. Enquanto andamos em direção a nosso portão de embarque, minhas pernas gorduchas de presunto correm para acompanhar o seu passo largo de zumbi. Galopando em frente, é claro que ele não consegue me ouvir, não enquanto está sóbrio, mas mantém um passo constante. Para todo mundo no aeroporto, ele deve parecer um esquizofrênico sem tratamento, sua camisa não limpa balançando aberta e fora da calça. Não que alguém pareça chateado com a visão de um lunático vestindo farrapos resmungando para si mesmo. Não, agora que a humanidade tem assegurado um assento permanente na mão direita de Deus, todos sorriem alegremente. Seus olhos estão encobertos de realização. Seu momento não poderia ter sido melhor, garotinha morta. Temos leis idiotas sobre dirigir sóbrio e leis sobre sempre usar sapatos e não ter jiboias gigantes, mas não tínhamos leis sobre a coisa mais importante, salvar-se. As pessoas estavam ávidas para conhecer essas regras. Essa nova religião, o rudismo, faz a morte parecer umas férias de luxo com tudo pago que duram até o fim dos tempos. Você criou a paz mundial. Ninguém mais é gay, ou judeu ou da África. Ele fala alto, seguindo em frente. Olhe para nós. Somos todos rudistas. É simples, explica Crescent City. Meus pais encenaram uma campanha publicitária massiva para anunciar que sua filha morta os havia contatado do além-túmulo. Disseram ao mundo que agora eu era um anjo no céu, de mãos dadas com os irmãos Kennedy e Amy Winehouse, e que lhes entreguei um plano seguro e à prova de falhas para conquistar a salvação. Eles lançaram um ataque de releases para a imprensa para revelar que eu estava dentro dos portões perolados passeando de nuvem e tocando harpa. Por mais ridículo que pareça, este é o meio de Camille e Antônio. Rudismo não é o nome verdadeiro da nossa fé. Crescem diz. É só um rótulo falseta que os abutres da mídia inventaram para nos rotular. Oficialmente nós nos referimos a nós mesmos como apóstolos de Madlântida. Realisticamente, eu não poderia condenar meus velhos por ficarem tão empolgados. A teologia anterior deles de reduza, reutilize, recicle deve ter oferecido um ralo conforto emocional em face de sua única filha ter sido morta no dia do seu aniversário. Sim, eu bati as botas no meu aniversário, num cenário de asfixia erótica que me envergonha revisitar aqui. Esta é a morte da Angst. Esqueça Nietzsche. Esquica Sartre. O existentialismo more. Deus foi ressuscitado, e as pessoas têm um mapa de ruas para chegar à gloriosa imortalidade. No rudismo, todo mundo que abandonou a religião agora tem um caminho para voltar a Deus e isso parece ótimo. Olhe só seus andares pacientes. À luz dessa nova salvação, a vida mortal se parece com o último dia de aula. Não é a ameaça do inferno ou da prisão ou exclusão social que trouxe essa alegria. É a completa segurança do paraíso. Torna a inevitabilidade da morte brilhar como uma sexta-feira cósmica final, na véspera de uma infinita festa de fim de semana em Mazatlán. Enquanto esperamos na ponte de embarque, Crescem diz, no céu, a primeira coisa que vou arrumar é um novo fígado, e um novo corpo, e um cabelo como eu costumava ter. Agarrando seu bilhete de embarque, ele diz, juro que, quando eu estiver no céu, não vou usar drogas. Nunca mais. Amém? Uma voz diz. É uma mulher atrás de nós na fila. Ela está com uma bolsa-sacola no ombro, apertando as teclas de um smartphone enquanto diz, no céu, eu vou comer carne e batatas fritas em todas as refeições, e ainda não vou pesar mais de 60 quilos. Amém. Diz outra voz esperando na fila. No céu, diz outra voz bem longe na ponte de entrada, vou reestabelecer contato com meus filhos e lhes dar o tipo de pai que esses bons meninos merecem. Aleluia! Alguém grita. Vários louvado seja. Ecoam no estreito espaço da ponte. Com isso, todo mundo na fila oferece suas aspirações para a eternidade. Quando eu estiver com Deus, vou terminar a escola. Meu carro no céu vai ser maior do que qualquer coisa que você já tenha visto. Quando eu morrer, vou pedir um pau maior do que seu carro. Alguém solta. A bordo do avião, na primeira classe, Crescent City encontra nossos assentos. Ele diz, quer corredor ou janelinha? Comprei 2 lugares. Ele espera que eu escolha. Eu já volto. Ele diz, e vai ao banheiro. Eu pego a janela. A aeromoça dá um recado. Enquanto nos preparamos para decolar, por favor, apertem a porra de seus cintos e certifiquem-se de que seus assentos de merda estejam na posição vertical e travados. Os passageiros riem e aplaudem. Antes de a tripulação ter terminado os avisos de segurança, a familiar forma translúcida do espírito de Crescent City vem caminhando pelo corredor do avião perto de mim. Seu corpo deve estar próximo a uma overdose de ketamina.
ainda ocupando o banheirinho trancado. Aguado, claro como um prisma, mas sugerindo cada cor no espectro, o fantasma sorri para mim e diz: mal posso esperar para ser um anjo como você. Na frente da cabine, a tripulação está batendo, logo esmurrando, o banheiro trancado. Alheio a isso, o fantasma de Crescem pergunta a mim: então, como é que é o céu de verdade? Capítulo 19. E o que é feito do bebê coisa de látex abandonado na tempestade? Num relato dado por Salomão, os padres egípcios diziam que o ídolo em miniatura iria gradualmente ganhar vida. Borrado de batom e chocolate, seu corpo iria circular com a semente resfriada expressa por um estranho. E não por muito tempo nosso imundo arauto bebê iria perdurar na estrela cor-de-rosa ao lado de Hollywood Boulevard, porque o vento o antige e lhe dá distância. Os estadistas gregos escrevem que as águas podres da sarjeta resgatam e carregam o bebê. O pequeno ídolo, inflado pela respiração, sem rosto, nasce na companhia de ratos afogados e dejetos inchados. Essas são as sarjetas do submundo de Hollywood. E os subterrâneos de Los Angeles guiam o pequeno ídolo e apresentam-no a garrafas desgarradas de alvejante e tubos gastos de ketchup. Os túneis de água da tempestade e as barragens administram essa inundação de descartes de plástico, essa migração ralo abaixo de isopor. E o bebê coisa se aventura além na inundação, não num cesto tecido de palha, mas recebido por legiões de seringas usadas. E enfaixado em sacos de lavagem a seco, ele viaja entre espuma de pentes desdentados e bolas de tênis fugidias. Todos se reúnem, guiados por canos enterrados e bacias subterrâneas sem sol. Nadando aqui estão as misteriosas formas fantasmagóricas de objetos embalados em plástico bolha, aqueles produtos revestidos de plástico que há muito ganharam vida pelos consumidores. E esse se torna o destino de todos os tesouros mundanos. E no devido tempo ao pequeno bebê coisa e todos esses prêmios terrenos, os restos imortais de humanos mortais, tudo isso é jogado na represa do rio Los Angeles. Da mesma forma que filhotes de tartaruga são atraídos pela luz da lua, e cada geração de salmão é compelida a encontrar seu destino, nosso bebê coisa e seus agregados sujos de fragmentos feitos pelo homem também serão atraídos. Uma maré vazante leva essa geração inteira de refugos inúteis sem forma a se aventurar adiante no Oceano Pacífico. Capítulo 20. Ilustre Tveeter, não é para me vangloriar, mas nenhuma mente adulta poderia ser tão depravada, tão pervertida quanto a de uma inocente virgem de 11 anos de idade. Antes de se assimilar os entediantes fatos sobre anatomia reprodutiva, enquanto ainda se está livre de tato e conhecimento mecânico, as crianças podem visualizar atividades sexuais com ouriços do mar, zebras, flamingos. Como uma menina pré-morta, eu sonhava em dar à luz bebês com asas. Eu seduziria um boto, e nossa cria iria nadar pelos oceanos. A puberdade me atraía com a possibilidade de que meus próprios filhos pudessem rugir com as grandes cabeças de leões ou correr sobre cascos nos pés. Porque ninguém havia feito isso antes. Quem sabe? You Malpodia Espar. Inspirada por meu zoológico de pelúcia, meu diário ficou gordo com tais travessuras carnais. Não preciso dizer que essas aventuras eram todas fictícias. Eu apenas as inventava e cuidadosamente colocava a caneta no papel em escritas meticulosas para o inevitável consumo de minha mãe. Querido diário, eu escrevia: hoje eu espalhei toxina de água-viva alucinógena na minha peteca à mostra. Em resposta à canadense Emily, sim, eu poderia ter começado um blog, mas meu plano só seria eficiente se meus pais acreditassem que eu estava escondendo os detalhes de meus sórdidos vícios. Querido diário, eu escrevia: minha mãe não deve nunca ficar sabendo, mas hoje eu provei do absinto mais divino usando um pipi seco de macaco como canudinho. Eu colocava o diário imaginativo entre os romances comerciais do século XIX nas minhas prateleiras lotadas, e não se passou uma semana até que meus pais começassem sua espionagem hostil. Não que eles anunciaram suas atividades, eu simplesmente supus porque, a troco de nada, minha mãe mencionou que chupar um pipi de macaco era uma prática de alto risco para contrair HIV. Sério? Eu perguntei mordiscando minha torrada, secretamente empolgada por saber que ela havia mordido a isca. Mas isso é com o pipi de todos os macacos? Eu lambi a manteiga de meus dedos gorduchos, perguntando: isso inclui o Saimirissiureus? Meu pai cuspiu seu café. O quê? O adorável macaco esquilo. Eu disse. Meus cílios piscaram. Um rubor assanhado tomou minhas bochechas. Meu pai disse: por que está perguntando? E em resposta eu dei de ombros. Por nada. Naquela idade, eu estava tão obcecada com macacos que eu queria me casar com um. A faculdade viria antes, é claro, mas depois de eu me formar com meu diploma de estudos comparativos pós-modernos de gêneros marginalizados, eu queria ser mãe de um macaquinho fofo. Meus pais trocaram olhares. E quanto ao atraente pipi grosso do Calitrix pygmaea? Eu perguntei. Abri os dedos amanteigados de uma mão e os contei como se estivesse me lembrando de antigos encontros amorosos. O saguilhãozinho? Minha mãe deu um longo suspiro e perguntou ao meu pai: Antônio? Uma sobrancelha arqueou como para perguntar o que aconteceu no Tiergarten. Senhor? Ambos tinham pavor de impor restrições ao meu comportamento,
mas claramente alguns fatores precisavam ser colocados como além dos limites. Mesmo assim, depois de toda a ideologia de amor livre que eles pregaram para mim, o máximo que podiam aconselhar era que eu só praticasse sexo seguro, não importava com qual espécie. Sorrindo palidamente, minha mãe perguntou: gostaria de um Xanax, querida? E quanto a? Eu perguntei, fingindo ansiedade, Schloropithecus aethiops? De fato, meu pai havia me levado ao zoológico de Berlim no mês anterior, e o passeio havia gerado uma excelente oportunidade de estudo. A expressão coagulada semi-distorcendo os traços saturados de botox da minha mãe foi a mesma que ela fez no Oscar quando Tom Cruise recebeu um prêmio pelo conjunto da obra, momentos antes de se inclinar e vomitar na bolsa de brindes da lista A de Goldie Hawn, arruinando uma pequena fortuna em chocolates caros e óculos escuros da Gucci. No máximo eles poderiam me presentear com um conjunto de camisinhas de vários tamanhos para múltiplas espécies e dar um sermão sobre exigir respeito de parceiros sexuais símios. Naquele ponto, eu sabia que eles nunca iriam confessar ter lido meu diário. Porém, agora que eu estava exposta como uma sociopata sexual de 11 anos de idade, eles seriam sempre obrigados a ler. Eles não poderiam arriscar não ler meu diário, e por minhas falsas confissões calculadas, eu poderia manipulá-los. Eles eram meus escravos. Querido diário, eu escrevi: hoje eu dei chupadas de revirar os olhos no mau e vi através de um bom cheio de sêmen de elefante quentinho borbulhante. Em retrospecto, entristece-me quão facilmente meus pais aceitaram a realidade da minha bestialidade devassa. Querido diário, eu escrevia: hoje ingeri LSD e dei uma mãozinha para satisfazer uma manada de gnus. No papel eu era uma libertina. Porém, sendo a snob secretamente reprimida que eu era, enquanto minha mãe e meu pai me imaginavam em relações pegajosas a 2 ou a 3 com asnos e macacos capuchinhos, eu estava na verdade aninhada num cesto de roupa suja, lendo romances históricos de Clary Darcy. A maior parte da minha infância consistia nesse tipo de relato comportamental de entradas duplas. Querido diário, que ressaca, eu escrevi: por favor, lembre-me de nunca mais injetar urina velha de hiena com uma agulha suja. Fiquei acordada a noite toda, parada diante dos meus pais com uma faca de açougueiro Wusthof nas mãos. Se eles tivessem se remexido, eu definitivamente os teria picado em pedacinhos sangrentos. Eu, em retrospecto, cometeria o mesmo erro estratégico que Charles Manson cometeu. Deveria ter parado enquanto ainda era um animal de jardim viciado em sexo e drogas, mas não, tive de subir ao meu status de psicótica potencial empunhando uma faca. Não é de se surpreender que, pouco depois desse registro em particular no diário, meus pais mandaram Euzinha, a sexualmente incorrigível de 11 anos, para o entediante interior, no norte do estado.